Dentro dos conteúdos de climatologia agrícola, nós vamos trabalhar hoje com os imprevistos ou os azares climáticos na agricultura, aqueles que ocorrem de maneira mais frequente, que são a geada, a estiagem, o granizo e os ventos. Começando pela geada, a geada é uma formação de uma camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem que está exposta devido à queda da temperatura do ar. Ela se forma quando a superfície terrestre perde muita energia para o espaço devido à ausência de nuvens e assim permite a perda de calor da superfície. A umidade do ar atmosférico que está em contato com a superfície condensa sobre o solo com a gradual diminuição da temperatura abaixo de 0 graus Celsius. E aquela água que existe no ar, na forma de vapor, ela sublima, ou seja, ela passa do estado gasoso diretamente para o estado sólido, para gelo, sem passar pelo estágio intermediário, pelo estado intermediário líquido. A, a formação de cristais de gelo, formada pela geada, em contato com os vegetais, ela provoca danos em função desse contato com uma superfície tão gelada, tão fria, que vai afetar o organismo, né? Vai afetar aí a estrutura das plantas. Os frutos também sofrem com esse tipo de fenômeno da geada. A geada ela é formada por duas causas principais. A primeira, que eu inclusive já comentei, que é a geada de radiação, é aquela que resulta do rápido resfriamento da camada de ar próxima da superfície terrestre. E aí, devido às grandes perdas de calor por radiação terrestre, naquelas noites de céu aberto, sem nuvens, pode ocorrer a geada, é uma condição atmosférica propícia para a formação de geadas quando ocorrem baixas temperaturas. E a geada de advecção ou de massa de ar é aquela que ocorre quando uma região toda é submetida a uma massa de ar frio, em geral uma massa de ar polar, como a massa polar atlântica que adentra no território catarinense, no território da região sul do Brasil. Então, esse tipo de geada de advecção ou de massa de ar, ela ocorre em geral em uma área maior, ao contrário da geada de radiação mais restrita. Aqui uma ilustração de um tipo de geada de radiação, porque nessas noites sem cobertura de nuvens, de céu aberto, muito frio, o balanço de radiação dia e noite, né? De dia a superfície ganha energia, à noite ela perde energia, e nessas condições a perda de energia é tão grande numa noite clara, de dias frios, de temperaturas baixas, elas são condições propícias para geada. E se há uma cobertura de nuvens, mesmo que a noite seja fria, essa nebulosidade ela retém um pouco do calor, mantém ali a atmosfera mais próxima da vegetação, sem condições de ocorrer a geada. Ou seja, a cobertura de nuvens ela protege. Essa aqui é só para a gente ter uma ideia, um mapa da previsão de geada moderada a forte em julho do ano passado. Né? Ocorreu aqui como se apresentam os mapas. Né? Então, no sistema atmosférico de massa de ar frio, de origem polar no sul do Brasil, naquela data, previa aí que, por uma probabilidade de ocorrência, né, nesse gradiente de cores, as cores mais escuras, as áreas da região serrana, do Planalto, das áreas mais altas do Planalto, onde são aquelas mais propícias para a ocorrência de geada naquela data, como nesses últimos dias tem ocorrido também. Aqui é
uma classificação que se faz mais do senso comum, mais interessante como a geografia analisar a tipologia das geadas, né? O tipo de geada branca ou escarcha, que é aquela que os depósitos de cristais de gelo em noites muito frias, com temperatura inferior a 0 graus Celsius e a temperatura do ar inferior a 5 graus Celsius, com o céu limpo e elevada umidade relativa do ar. Então ocorre essas são as características atmosféricas propícias para essa geada branca, e a geada negra, que é uma condição atmosférica que provoca o congelamento da seiva da planta. E devido ao frio intenso, a planta fica escura, queimada e morre. E as condições para a formação desse fenômeno ocorrem quando o ar é extremamente frio e também extremamente seco e o vento tem uma intensidade moderada forte. Mas é interessante anotar os adjetivos utilizados para definir os tipos de geada, uma mais branda, uma menos branda, associada a cores, né? Essa aqui é a Folha de Londrina, uma foto da Folha de Londrina, que essa região de Maringá, Londrina, foi afetada por uma chamada geada negra e que acabou com os pés de café da região, que era uma região muito pujante na produção de café. Alguns fatores climáticos, meteorológicos, fatores geográficos e também fatores geográficos do clima e também um elemento climático, a nebulosidade, afetam a formação da geada de alguma maneira. Então, por exemplo, a nebulosidade, como eu mostrei para vocês, a presença de nuvens impede a formação de geada, porque impede a perda de calor emitido pela atmosfera, pela superfície, perdão. Os ventos, quando são fracos, eles misturam o ar muito frio, superficial, com as camadas de ar menos frios mais elevadas, então também atenua a possibilidade de haver geada. A altitude, quanto maior a altitude, maior a probabilidade da ocorrência da geada. Lembrando que a temperatura do ar é mais baixa em altitude, né? Quando vai subindo, em média, se diminui 1 grau a cada 200 metros, em média, né? Esse gradiente pode variar, essa é uma média geral. A latitude da posição do lugar, quanto maior a latitude de uma região, mais próxima dos polos, mais suscetível à penetração de massas polares e à ocorrência de geada. E a topografia do terreno também, baixadas, vales, facilitam o acúmulo do ar frio e a ocorrência de geada. O solo também tem condições específicas que interferem na formação de geadas. A umidade do solo, por exemplo, os solos que são mais úmidos, por exemplo, conduzem melhor o calor para a superfície e evitam a formação da geada. O solo revolvido, trabalhado, por exemplo, através de capina, aração, etc., aumenta a porosidade, diminui a capacidade de condução de calor para a atmosfera, rente ao solo, facilitando a formação da geada. E o solo coberto, quando há uma cobertura do solo, ele diminui o aquecimento do solo durante o dia, bem como a irradiação do calor pelo solo à noite e facilita a formação de geada. Então, são condições específicas que estão relacionadas ao clima. Que práticas que podem ser preventivas contra as geadas? Algumas medidas imediatas podem ser executadas com poucas horas na véspera da ocorrência do fenômeno, a depender de um alerta sobre a possibilidade de ocorrência de geada. Essas medidas imediatas visam elevar a temperatura em alguns graus acima de zero, o suficiente para evitar o congelamento das plantas. Um exemplo é a turvação da atmosfera, que consiste na queima de serragem ou palha úmida em latões ou covas distribuídos na área. A fumaça evitará a perda de calor do solo para a atmosfera.
Outro tipo de medida imediata preventiva contra a geada é a irrigação por aspersão. Como a água congela na temperatura de 0 graus Celsius, a irrigação por aspersão molhará a planta, fazendo com que se forme o gelo sobre os ramos quando a temperatura atingir 0 graus Celsius. E desse modo, a camada de gelo evita, protege que a temperatura da planta seja reduzida abaixo de 0 graus Celsius, evitando o dano do congelamento. A seiva da planta não congela a 0 graus, porque possui solutos, sais minerais, açúcares, etc., que fazem com que o ponto de congelamento da seiva seja menor do que 0, menos 1 grau. Outra medida é o aquecimento do ar próximo à superfície do solo por queima de combustível, de material combustível, como o uso de aquecedores, e também a ventilação, usar ventiladores para promover a mistura do ar mais frio com o ar menos frio. Esse método ele é pouco usado, mas é uma forma de se prevenir, né, contra a geada. A colocação de cobertura, veja aqui sacos de papel ou sacos de plástico, protegendo ali as plantas nessa fase bem inicial delas, né? E aqui algumas medidas permanentes, que são executadas durante a implantação da cultura, não imediatas ali de emergência, que é a eliminação de ervas daninhas para facilitar o aquecimento do solo durante o dia, o cultivo em estufas e túneis baixos, quando possível, que permite que o solo e o ar se aqueçam mais durante o dia e não percam tanto calor durante a noite, formando uma câmara aquecida, retardar a época do plantio, plantar mais à tarde, sem, no entanto, plantar fora de época, para fazer com que a época de floração não coincida com possíveis geadas, ou seja, planejar o cultivo cronologicamente, evitar o cultivo em baixadas e vales, escolher bem as variedades, os cultivares a serem plantados, implantar barreiras vegetais quebra-ventos nas encostas para evitar que o frio desça para a baixada. O quebra-vento na parte de baixo de um pomar, por exemplo, deve ser com plantas de folha caducifólias que caem no inverno para facilitar o escoamento do ar frio para fora do pomar e não causar acúmulo desse ar dentro do pomar. Então são várias possibilidades, né, nessa relação com o clima, os cuidados com o clima para evitar a gerada de forma mais permanente, né, como essas coberturas bem baixas. Outros tipos de cobertura e de produção. A estiagem, que é conhecida popularmente como seca, é uma insuficiência de precipitação ou de umidade armazenada no solo que seja capaz de atender às necessidades hídricas ótimas das plantas. A estiagem, que, como eu disse, popularmente é conhecida como seca, ela ocorre sempre que há falta de chuvas durante um longo período de tempo. As estiagens podem ser permanentes, em regiões áridas, onde nenhuma estação do ano há precipitação suficiente para satisfazer as necessidades das plantas. A agricultura aí só vai ser possível com irrigação. A estiagem pode ser sazonal naquelas regiões que existe uma estação seca e úmida definida, como em boa parte das regiões tropicais no Brasil. Uma estiagem anual esperada em função das variações sazonais nos padrões de circulação atmosférica, como acontece no mundo tropical brasileiro, e a agricultura pode ser praticada com maior êxito durante a estação chuvosa ou então com irrigação durante a estação seca. Aqui é só
uma imagem de uma criança aí recolhendo água em Assuano, no Piauí, no Nordeste, que é uma área afetada por secas sazonais permanentes, né? O Nordeste brasileiro semiárido está exatamente nessa transição, não é uma zona árida completamente, algumas áreas mais secas do que outras, né? A estiagem pode ser do tipo contingente, que é aquela que caracteriza a característica de regiões subúmidas e úmidas, ou seja, existe água, mas ela ocorre quando a chuva esperada deixa de cair num dado momento, em questão da imprevisibilidade, da variabilidade climática, que é natural e que pode diminuir de um ano para ano ou ser afetada por anomalias, como os fenômenos de oscilação climática do El Niño. E a estiagem pode ser invisível, um difícil reconhecimento, que ocorre sempre que o suprimento de umidade do solo e das precipitações deixa de ser igual às necessidades hídricas diárias das plantas. Então, essa estiagem invisível, ela vai secando lentamente o solo e faz com que as plantas não cresçam no seu ótimo. E aí a necessidade de irrigação é difícil de ser estabelecida, de saber o quanto que precisa, o quanto e quando que precisa ser irrigado para que as plantas não murchem. Então aqui uma imagem de um milharal destruído pela seca no Texas, nos Estados Unidos. Então são situações que dificultam a produção agrícola. Como que se faz uma mitigação, né, diminuir os efeitos da estiagem? Bom, se propõe que haja de princípio, de premissa, uma diminuição da necessidade hídrica dos cultivos, uma escolha de cultivos que sejam resistentes à seca, cultivos de curta duração, de curta estação, evitar culturas que exijam muita umidade ou longas estações de crescimento, implantar culturas que ajudam a conservar a umidade do solo, legumes, gramíneas. O uso de matéria orgânica e de fertilizantes ajudam a conservar a umidade do solo. E ervas daninhas devem ser controladas, uma vez que elas aceleram a perda de água pela transpiração delas. A irrigação, que é o aumento de suprimento de água, isso vai possibilitar a agricultura em regiões áridas e semiáridas. E naquelas regiões subúmidas, ela consegue, por meio da produtividade, aumentar a produtividade por meio da irrigação, e a duração da estação também pode ser mais alongada em função do crescimento dos cultivos. Então a irrigação também é importante nessas áreas e torna possível o cultivo de uma maior variedade de espécies. A irrigação apresenta algumas dificuldades, a primeira é óbvia, que é a disponibilidade de água superficial ou de água subterrânea para essa demanda. Os custos de exploração e adução de água em campos cultivados não são desprezíveis. A irrigação deve ser criteriosa, ou seja, tem que ser uma quantidade adequada, sem subutilização nem excesso de utilização da água na irrigação. E os principais problemas são aqueles ligados à redução da utilização de nutrientes do solo por diluição, dispersão de nutrientes para fora da área de cultivo e saturação do solo impede a circulação de O2. São alguns problemas na irrigação pouco criteriosa. O granizo é conhecido como a chuva de pedra ou saraiva e é uma precipitação de gelos, de grãos de gelo transparentes ou translúcidos em forma esférica ou irregular que apresentam diâmetro geralmente superior a meio centímetro. As nuvens cumulonimbus são as responsáveis pela formação desse tipo de gelo, de granizo, porque eles se formam nas camadas mais altas da troposfera, onde
essa umidade é levada à condensação em função da formação dessas nuvens. Essas nuvens cúmulos nimbus são aquelas nuvens de grande desenvolvimento vertical, pode aí superar 8 quilômetros de espessura, e elas se formam entre 700 e 1.500 metros de altura, e daí elas crescem até dezenas de quilômetros. São as chuvas que provocam trovoadas, tempestades, às vezes com queda de granizo. Existem medidas para se prevenir a precipitação do granizo, algumas medidas mitigadoras ao impacto, né, que esse tipo de fenômeno pode provocar na agricultura, como sistemas de detecção por radar de nuvens que são próprias formadoras de gelo. Essas nuvens podem ser identificadas pelo radar e aí é possível fazer uma prevenção da formação de gelo nessas nuvens, semeando elas com iodeto de prata por meio de foguetes e aviões. Então, esse tipo de sistema ele tem como concepção proteger as plantas do granizo, e também é necessário o auxílio de outras medidas, como a instalação de redes anti-granizo. Então, essa imagem aqui mostra um radar soviético que foi instalado em Lebon Regis para detectar a chuva num raio de 300 quilômetros e o granizo num raio de 100 quilômetros, e ele consegue detectar essas nuvens de nucleação de gelo em partes do Paraná e do Rio Grande do Sul, em praticamente todo o estado de Santa Catarina. Então, essa técnica que é de semear as nuvens com iodeto de prata, ela é feita por esses geradores de solo, que são esses equipamentos que fazem com que adicionam o iodeto de prata na forma de gás naquelas nuvens que são potencialmente causadoras de granito. E esses aparelhos, esses geradores de solo, são compostos basicamente por um recipiente contendo ar comprimido, outro contendo solução de iodeto de prata e acetona, e uma peça onde ocorre a combustão dessa solução e consequente vaporização, lançamento na atmosfera. E nesse sistema, vários geradores de solo são distribuídos pela área a ser protegida, e na previsão de ocorrência de granizo, esses aparelhos são acionados conjuntamente. Então, aqui em Santa Catarina, em alguns municípios de Santa Catarina, como vocês veem nesse mapa, cada ponto representa a localização de um gerador de solo desses que se propõe a fazer essa semeadura. Veja, desde Caçador, Lebon Regis, Rio das Antas, Fraiburgo, Videira, Monte Carlo, Tangará, Campos Novos. Então a gente vê aqui a localização deles nessa área de produção de maçãs, né? Uma parte delas. Um outro equipamento é o granizômetro, que é um suporte metálico que fica a 1,5 metro de altura do solo, que consiste em uma placa de isopor coberta de papel alumínio, e a queda do granizo, depois que há queda de granizo, essa placa é retirada e anotada no seu verso os dados da ocorrência, localidade, data, hora e duração. E essas placas elas são analisadas através do método semiautomático e um programa de computador que permite calcular o diâmetro, a quantidade, o peso e a energia cinética do granizo. Ou seja, o granizo bate na placa ali, nessa placa que é um suporte metálico, e aí fazem essas marcas, são analisadas, e por meio dessas marcas é possível calcular essas várias características do granizo. É um granizômetro. Então, existe também em Santa Catarina, em alguns municípios de Santa Catarina, uma rede de granizômetros que foi instalada aí em 97, e atualmente, aí, quando eu peguei essas informações, estão instalados em 218 localidades,
com maior densidade aí nesse polígono da área dos Pomares de Santa Catarina e tem por objetivo essa rede de granizômetros registrar as características físicas do granizo e comparar a queda de granizo dentro e fora da área protegida, para avaliar a eficiência desse sistema antigranizo dos geradores de solo. Então, existe esse tipo de prevenção. E o foguete antigranizo já foi desativado. Ele foi usado uma época aqui em Santa Catarina, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Era um sistema que, assim como os geradores de solo, utiliza o iodeto de prata no combate a chuvas de granizo. E ele se baseia no lançamento de foguetes que contêm cápsulas do sal de prata, o iodeto de prata, na direção das nuvens, potencialmente causadoras do evento climático dos granizos. O problema é o custo, né, desse sistema de foguetes antigranizo, a imprecisão nos lançamentos, o perigo da queda de pedaços da carcaça do foguete sobre residências, instalações agrícolas, rebanhos ou pessoas, e a impossibilidade de uso desse sistema em área onde exista tráfego aéreo. Então é um modelo que já foi desativado. E também ocorrem pulverizações das nuvens com aviões, que utiliza o princípio semelhante dos sistemas geradores de solo e dos foguetes antigranizo, mas não se existem relatos da utilização desse sistema de pulverização de nuvens por meio de aviões no Brasil. As telas antigranizo são constituídas por uma estrutura de postes e arames que servem como barreira física para o granizo, impedindo que as árvores, flores ou frutos sejam danificados na ocorrência da chuva de granizo. Os ventos, eles são elementos fundamentais para o planejamento agrícola. É muito importante o conhecimento da direção predominante e a velocidade do vento em diferentes épocas do ano. Ele é positivo enquanto agente dispersor das plantas e também propicia um aumento das taxas de evaporação e consumo de CO2, que até certa velocidade são positivas na produção de biomassa, mas também apresenta aspectos negativos, como os danos físicos que pode provocar, o ressecamento que pode provocar em função de velocidades constantes que vão aumentar em muito as taxas de transpiração dos vegetais, podem dispersar ervas daninhas pela sua capacidade de dispersão muito elevada e também pode provocar erosão dos solos naquelas terras aráveis. Ele também tem esses efeitos negativos. Então, para se reduzir os danos por ventos, se utiliza quebra-ventos, que são anteparos físicos destinados a proteger áreas de cultivos, moradias ou quaisquer instalações, como fileiras de árvores ou cortinas físicas implantadas a montante dos ventos predominantes. É interessante observar algumas características desses quebra-ventos, como a orientação, a altura, a porosidade em relação ao vento, o comprimento e a uniformidade, porque isso vai fazer diferença para reduzir os danos provocados pelo vento. Então, existem alguns critérios básicos para implantar esses quebra-ventos, como a altura, que uma barreira de quebra-ventos ela deve ser pelo menos entre 2 a 3 vezes mais alta que o cultivo que vai ser protegido. A distância a ser protegida pelo quebra-vento ou entre quebra-ventos paralelos tem que ser proporcional à altura do quebra-vento e varia conforme a declividade do terreno, e tem até uma tabela para esse tipo de relação. Então, uma espécie vegetal de 5 metros de altura, por exemplo, em um terreno de 4% de declividade, protege uma faixa de largura de 7,10 vezes a sua altura, o que corresponde a 35,5 metros.
Então a gente consegue ver aí uma tabela de distância, de influência de quebra-ventos em função da altura da barreira e da declividade do terreno. Então existe todo um desenvolvimento de conhecimento para esse tipo de redução de dano. Outro aspecto a ser considerado é a permeabilidade. O objetivo de um quebra-vento é reduzir a velocidade do vento sem impedir o fluxo do vento. Então, por isso, a permeabilidade deve variar entre 20% e 50%, ou seja, o vento deve passar pela barreira, uma parte dele. O comprimento da barreira deve ter no mínimo 20 vezes a altura, acompanhando a direção perpendicular dos ventos predominantes da região, sempre que possível, lógico. Então, aqui algumas imagens desses tipos de anteparos, né, de barreiras que protegem ao vento. Os cultivos protegidos também funcionam como método de redução de danos pelo vento. Eles são destinados a promover um microclima mais adequado às plantas, como as coberturas impermeáveis ou com telas. Os sistemas consorciados, aqueles que combinam duas ou mais espécies cultivadas na mesma área ao mesmo tempo, em aquelas plantas de maior porte, de menor porte, elas têm a proteção parcial contra os efeitos do vento daquelas plantas de maior porte. Eu quero sugerir a leitura do capítulo 12, O Clima e a Agricultura, do IOAD, Introdução à Climatologia para os Trópicos. Já está disponível na página da disciplina. A bibliografia básica trabalhada nessa aula.